O programa a seguir tem classificação indicativa 12 anos. Olá, bem-vindo ao programa Cobras e Lagartos, direto dos estúdios do Polo de Comunicação Social. Lembrando que o nosso programa tem agressão física, consumo de drogas e insinuação sexual. Eu sou Ney Hamilton, esses são os nossos comentaristas, Hugo Mengarelli, Mário Negrão, Belmiro Valverde. Os maiores agressores sexuais estão... Não. Mas não na frente das câmeras. Senhores, vamos falar do assunto do momento, namoradinho do Brasil, segundo José Simão. Pastor Marco Feliciano. Por que essa criatura virou... um ilustre desconhecido. Depois a gente fala sobre a Coreia do Norte, como você gostaria. Não, parece que um tema um pouco mais sério que este Feliciano. Bom, Infeliciano. Não, eu acho que não é casual esse tipo de pessoas aparecerem da forma que aparecem, porque nos estão trazendo, de alguma maneira, o que está se formando por trás. Se num mundo sem limite como vivemos, onde tudo é possível, poderíamos dizer, em termos filosóficos utilitaristas, não, Marito, que você me estava explicando isso agora. Tudo que traz prazer é possível. Exatamente. Então, nesse mundo assim, evidentemente que a religião é uma forma de parar isso aí. Eu não acredito que vai ser parado de outra maneira. Mas de que maneira vai ser? Vai ser de maneira fundamentalista. Por que o fundamentalismo árabe? Ninguém se põe a pensar sobre fundamentalismo árabe. Ou seja, só escutar a Jimmy Carter, o que Jimmy Carter falava sobre por que eram odiados os norte-americanos lá nos países árabes. Mataram, violentaram, fizeram de tudo. O que querem que nos amem? Evidentemente que nos odeiam. E lo vão a odiar desde um ponto absolutamente fundamentalista. Então, de onde se vão agarrar? A tradição que tem sua religião. E aqui, qual vai ser o cristianismo? Qual é a nossa tradição? Fundamentalmente, somos uma sociedade cristã. Então, desde aí vão a surgir... Mas tem gente, eu estava levantando no outro dia, leitura de quantos grupos religiosos fanáticos tem por aí. Então, quem é esse cara? Quem não conhecia? Eu acho que nem a mãe, até a mãe está arrependida do aborto que fez. Sabiam disso? Da série de aborto. A série de aborto que a mãe fez. Então, esse cara vem a quê? Racista, homofóbico, declarado, porque sim é homofóbico. Eu posso ter minhas diferenças com os homossexuais, sem dúvida nenhuma, mas nem por isso você ia casá-lo pela rua. Isso é uma barbaridade. Esse cara mais ou menos está chamando a isso. Ou seja, não sei, o que lhes posso dizer o que é Feliciano? Realmente foi uma infelicidade do governo botar esse cara lá e não quer sair. Lo van a puxar das orelhas. Na verdade, todo mundo está criticando esse cidadão, Mário Negrão, mas o que acho que deve se refletir a respeito disso é que ele, na verdade, representa um segmento importante da sociedade. Quer dizer, ele não chegou ao Congresso por geração espontânea, ele não brotou lá, ele foi colocado lá por eleitores que provavelmente pensam como ele. E eu chego a imaginar que esse cidadão, nas próximas eleições, vai ter uma votação estupenda, ele vai ser um tiririca em São Paulo. Exatamente. Quer dizer, na verdade, a gente está reclamando, mas não temos muito do que reclamar, não. Quer dizer, talvez possa se reclamar que ele seja o presidente de uma comissão de ética, ou comissão de defesa dos direitos humanos, e que tem postura realmente contrárias a isso, mas, na verdade, ele é o reflexo da nossa sociedade. Muita gente pensa como ele, muita gente é racista, muita gente é homofóbica, enfim, e tem todos os efeitos colaterais que esse cidadão tem. Eu acho que tem um ponto que tem que diferenciar aqui, que é assim. Existe uma diferença entre você ter uma determinada opinião sobre homossexuais, ou sobre negros, ou sobre o Corinthians, ou seja lá o que for, né? E diferença de opinião, diferença de ponto de vista é divertido, é criativo e acho que é o estofo da humanidade. Agora, quando entra ódio, alguma coisa diferente aconteceu. Eu falo como ser humano, né, de que eu sempre procurei disfarçar minha raiva por algum tipo de ideologia, né? Porque sempre fica mais aprazível. Se você bate em alguém a troco de nada, você é um idiota. Se você bate em alguém a troco de alguma coisa, você pode ser até um revolucionário, um idealista, né? Então, as pessoas estão sempre tomando emprestado alguma ideia para justificar a sua violência. Veja, você vê isso no futebol, você vê isso na religião, que, por exemplo, eu não sou uma pessoa particularmente religiosa, mas eu fico preocupado
né, com os religiosos, de fazer essa associação de homofobia, tanto dentro da Igreja Católica quanto dentro de qualquer outro tipo de igreja, porque a religião não significa agora fundamentalismo. Eu concordo com você sobre essa onda de fundamentalismo que existe. Mas agora, se a gente generaliza, né, isso a gente faz um desserviço aos religiosos, que, primeiro, não tem problema nenhum com homossexuais, e, segundo, que não gostam, mas que não estão a fim de brigar ou de bater em alguém ou de criar um caso a respeito disso. Então, eu acho, sinceramente, acho de uma covardia imensa você tomar... eu conheço muitos marxistas que são assim, né, que são pessoas que tomam o marxismo só para botar o ódio para fora, para botar a raiva para fora em cima de alguém, ou para puxar alguma discussão em bar ou qualquer coisa, mas não necessariamente porque eles acreditem tanto naquilo, né, ou são tão marxistas assim. Não é? Então, eu acho muita covardia quando alguém pega, se apropria, né, de uma ideologia qualquer e faz disso uma desculpa para perder as estrebeiras, perder o cavalheirismo, perder o bom senso. Não é? Então, eu acho isso, no mínimo, irritante, isso aí. Né? Se eu fosse um religioso fervoroso, eu ia ficar muito preocupado. Assim, pô, quer dizer que agora eu sou um troglodita, né? Só porque eu sou católico, agora eu sou obrigado a ter posturas fundamentalistas? Né? Não, eu posso ser uma pessoa religiosa. Então, eu ficaria muito preocupado, se eu fosse muito religioso mesmo, de dizer assim, o que estão fazendo com a minha religião? Não estão transformando ela em algo que eu não quero que ela seja. Não é? Então, eu fico muito preocupado com isso aí. Né? A outra coisa que me preocupa com o Viniciano, qualquer pessoa, é uma coisa que homossexuais falam, né? Quanto mais geme, mais deseja. Né? Quer dizer, por que uma pessoa quer falar tanto disso aí? Né? Por que está tão preocupado? É por isso que nós estamos, né? Aqui, aproveitei. Claro, enrustido. Bofe de carne quente é sempre melhor. Né? Então, por que a pessoa se preocupa tanto com isso? Entendeu? Eu imagino assim, que o sujeito pode ter problemas com o homossexualismo, pode sentar e ter uma discussão educada sobre isso, e apresentar argumentos maravilhosos, e discutir com o outro, ficar a noite inteira ali falando. Mas se ficou com raiva, já deu bandeira, né? Por que fica com tanta raiva assim? Não, mas, como Parece, se chama? desculpe a expressão, parece coisa de viado, né? O cara fica com... Não, mas esse filme com Spencer Casey, que algo americano, como é? Beleza Americana? Beleza Americana. É um exemplo. Beleza Americana é um O exemplo. sargentão, né? Estava com ciúme. Odeio você. Vou cuspir em você. Eu vou dar uma opinião tucana do caso. Eu concordo com vocês todos. Agora, vou qualificar essa concordância. Eu acho que você, de um lado, a escolha do pastor, esse ano foi uma escolha infeliz. A escolha é como você escolher, realmente você botar gasolina acender um fósforo dentro de um paiol de gasolina. Todo mundo sabia que ia dar exatamente nisso. Ele representa uma ala mais radical dos evangélicos, anti-gays, Anti-tudo, né? minorias, anti-tudo, certo? Agora, por outro lado, o jogo democrático é exatamente isso. Quer dizer, as forças que chegam espaço no dos parlamento contrários. são essas aí. Sim, concordo. Então não vai ser no grito que as pessoas vão mudar esse jogo, não. E me irrita muito, especialmente da comunidade gay, lésbicas, etc. e tal, essa coisa de agora qualquer coisa é homofobia, porque a coisa mais fácil do mundo que você pode fazer é botar um rótulo em alguma coisa. Exatamente. O rótulo tradicional da pessoa que é contra qualquer opinião que soe como modernosa é chamar o cara de fascista. Você é fascista. Mas quem é que é o fascista no caso? Quando você também do outro lado bota 300 caras gritando e jogando coisas e a história do fascismo é a história da violência organizada. A história do fascismo foi pegar violentos, né? O Mussolini não montou um partido e daí foi escolher dentro deles os violentos. Ele montou um partido chamando para dentro dele os violentos. O Hitler não pegou um partido e daí botou para dentro os violentos. Ele pegou os violentos e criou um partido. Então agora vão para lá, 200 caras para jogar não sei o quê, para gritar. É uma coisa muito parecida com o sinal contrário ao que esses grupelhos de comunistazinho aí, que acham que eram independentes, mas na realidade estavam dependendo da opinião de alguém, fizeram com a Ione Sanches. A Ione Sanches veio ao Brasil, um país democrático, né?
e não conseguia falar, por quê? Porque iam 20, 30 caras para apitar, para gritar, para... Né? Democraticamente. Democraticamente. E que ela respondeu sempre com muita elegância, né? Sim. Exatamente, mas frustrou, por quê? Porque ela em São Paulo, a segunda maior cidade, da maior cidade do Brasil, e o segundo maior polo político do Brasil, né? Ela foi impedida de falar e foi impedida de assinar o seu livro. Ora, o que é isso? Você vê, o marco divisório essa é que ódio. você não garante o Mas direito tem da muitos vida. guerrilheiros que fizeram a revolução em Cuba, a revolução na Bolívia e estão refugiados, porque Fidel... Não, o marco divisório é o ódio. Você pode ter diferença de opinião, mas ódio não. Ódio... Sim. Bom, parece que mais ou menos todos concordamos, mas eu vou trazer uma figura que, de alguma maneira ou outra, acho que marcou muito minha vida, que é o General Perón. Ele falava que diante de qualquer movimento sempre aparecia o antídoto. Eu acho que este cara e o que ele representa, que não é pouca pessoa, como você bem disse, eu acho que quando se candidate vai ser o deputado mais votado, eu acho que um antídoto a essa questão, a esse furor gay que surgiu já uns 15 anos atrás, 20, onde esse presidente baiano chegou a afirmar da forma mais absurda que Zumbi era gay, Lampião era gay. Lampião era gay. Espera, vamos por parte, ¿eh? Isso não é nada. Shakespeare era gay. E o pior, que Jesus Cristo era gay. Gente, me desculpe. Ronaldinho Gaúcho também. Bom, não importa. Nessas alturas, até Ronaldinho Claro, Gaúcho tudo bem. também. E o Perón? Nunca falaram mal do Perón. Perdão, não. Cláudio Bornai nem pensar. Não, mas quero dizer, não, pense um pouco. Ele gente. tinha umas gravatinhas. Diga-me, como diabo os cristãos podem ficar quietinhos diante de uma aberração dessa natureza? Há que pensar um pouco. Em um lugar onde vale tudo, termina não valendo nada. E eu penso que essa escassez de valores faz com que, de um lado, apareça um grupo que fazem passeatas monstruosas com milhões de pessoas na rua fazendo barbaridades e considerando alguns como o Dia Mundial da Humanidade, o Dia Gay. Bom, estamos todos perdidos, então, gente, desculpem-me, alguma coisa errada está. Isso não quer dizer que a gente tem que sair à rua a caçar homossexuais, de maneira nenhuma. Se eu vejo um homossexual sendo agredido, eu correria a defendê-lo. Agora, eu não posso defender essa barbaridade aí, porque está trazendo este outro. E este outro, cedo ou tarde, gente, isso vai pegar. Podem ter certeza, e quando pegue, eu não sei o que vai acontecer. Isso é o que a mim me assusta. Porque até agora é tudo democracia, querido. Mas vai chegar um momento determinado, quando não há mais normas, quando a democracia, é o que disse esse grande filósofo francês, Daniel Robert Dufour, em Folie, Democracia. Diz, a democracia, sim, loucura e democracia. Seu livro diz, a democracia de massa está levando a sociedade à loucura. E isso é o que está levando. Estamos entrando em uma sociedade onde já não se sabe mais o que é branco ou preto, companheiros. Se está misturando tudo. E se mistura na maneira em que convivem duas coisas absolutamente impossíveis de conviver. E você tem razão, não há diálogo. Agora, eu fico muito preocupado com uma coisa. Assim, data vênia. Né? Eu acho assim, primeiro, por que os homossexuais preocupam tanto as pessoas assim? Né? Por que isso realmente incita tantas paixões nas pessoas? Não é? A esse ponto. Segundo, eu acho assim, quando eles vão para a rua, eu concordo absolutamente. Eu não sei porque eu já não fui numa parada gay dessa, porque não como gay. Né? Eu não sou. Não sei porque eu não sou, mas não sou. Não porque eu não quis nascer assim, sei lá, não estou interessado. Mas eu não tenho nada contra, não. Agora, o que eu tenho muito a favor é os direitos humanos. Eu acho que uma pessoa tem direito de ser como ela quiser. Contanto que não esteja quebrando a lei, contanto que ela tem todo o direito. O que ela faz entre quatro paredes. O que ela vai fazer entre quatro paredes é o problema dela. Não tem que se meter. E eu, aliás, como psicoterapeuta, eu te digo uma coisa. As taras pessoais dos seres humanos que se revelam em consultório são muito mais assustadoras do que tudo isso que ele está falando aqui. Entendeu? Então, não tenho dúvida. Agora, tem uma coisa aqui, mas tem uma coisa aqui que eu acho que é uma questão que a gente não pode deslizar por ela aqui, né? Que é a questão política. Veja, o número de protestantes no Brasil é um número muito grande. Está começando a acordar uma consciência política disso aí. O dia que criar o Partido de Deus, entendeu? Vai ser um partido muito forte, que vai eleger um presidente com uma facilidade imensa. Agora, eu lanço a pergunta, queremos uma teocracia?
É uma diferente você ter um partido comunista, né, que está indo atrás de uma ideologia política. Agora, Não, igual, é uma teocracia. porque o catolicismo não faz Teocracia. isso. Não existe um partido católico tão forte que coloca um presidente. Entendeu? E se todos os protestantes... Agora, eu acho que por trás dessa história do Feliciano está acontecendo isso. Porque, veja, ele só fica no cargo dele porque os copartidários dele fazem lobby e pressão. Entendeu? E não porque gostam dele, mas porque estão fazendo lobby e pressão para vender a sua agenda. Então, eu fico perguntando, queremos uma teocracia? Queremos um país onde um partido se reúne onde por a causa religião de se misture com o Estado? religiosos? Queremos isso? Belmiro. Mário, eu acho que nós estamos cometendo um erro de perspectiva horrível. Nós começamos a discutir a questão política do pastor Feliciano e agora estamos discutindo os direitos dos gays. O que eu acho é Eu acho que eles têm direitos. Não, claro que tem direito. Sim, claro, ninguém está Claro que tem direito, todo mundo deve ter direito. O que não está direito é a pessoa querer usar os mecanismos, ou políticos, ou extrapolíticos, para impor a sua vontade e destruir o direito do outro. Claro. É só isso. Quer dizer, então, vamos lá. Mas isso é ação afirmativa. Dá licença. Você diz assim, será que nós queremos uma teocracia ou não? Nós não sabemos. Se a população, majoritariamente, fizer como a população do Irã, que derrubou o Shah e botou uma teocracia no lugar dela, Sim. a população quis a teocracia. Se a população fizer o que está fazendo na Primavera Árabe, na cara de todo mundo, e que ninguém está vendo o tamanho do risco que isso vai acontecer, porque se você olhar um mapa, você vai ver que todo o Mediterrâneo está virando fundamentalista islâmico, na cara de todo mundo, com a capa da liberdade, não sei o quê. O Egito está clamando por uma nova ditadura, por quê? Porque simplesmente a sociedade se dissolveu. Mas por isso que eu coloquei respeitosamente como uma pergunta. Eu esperei você acabar de falar, agora espera um pouquinho Claro, só. Então, eu acho que você já tem Partido de Deus no Brasil. O partido do bispo de Macedo é o Partido de Deus. É um partido que é ligado à igreja dele. O que nós temos que fazer é que o jogo político tem que contrabalançar essas forças. Aqueles que são contra a teocracia vão votar contra a teocracia, que é o meu caso, que é o teu caso, que é o nosso caso. Agora, nós temos que conviver com a ideia de que tem gente que acha que é exatamente assim, que Estado e religião devem se misturar. Nós temos mania, nós ocidentais, seculares, temos mania de tomar como take for granted, como diz o inglês, né? Tomar como sendo verdade absoluta, essas coisas. Não, Estado leigo, Estado é uma coisa e religião é outra. Em muitos lugares não é assim. Você vai para a Alemanha, que é um Estado democrático, e tem um imposto sobre o culto. As pessoas pagam imposto sobre o culto. Então, não é bem assim. As categorias políticas não são preto, branco, certo, errado. A gente tem que conviver com isso. E a arena para isso é a vida política. Não, Mas eu queria, não, perdão, deixa eu botar perdão, lá, perdão, não, mas eu queria colocar... Sim, Não, fala. vai. Não, eu queria colocar uma questão, e me parece que o que você disse, eu concordo, mas a questão que, para mim, é que a religião está tomando conta, não só por questões, diríamos, teológicas, sino por questão de que a política está desaparecendo. ¿Me entiende? Esa es la cuestión. Cuando fueron de fundamentalismo, es porque a política, a democracia, fue para as cucuia. Há muito tempo venimos falando esto aquí. ¿Me entiende? En ese sentido estoy colocando. Y eso a mí me parece que es terrible, porque no es que el pueblo va, también el pueblo votó en Hitler, 93%, vamos a ir todos aplaudiendo. No, para un poco, vamos a pensar un poco, ¿me entiende? Los totalitarismos fueron apoyados totalmente con el pueblo. Y me voy a mi querido Nelson Rodríguez, cuanto más, ¿cómo se llama? ¿Cómo se falaba él? Que era burra quando... toda unanimidade é burra. Quanto mais unânime é a sociedade, mais burra é ela, companheiro. Sem querer ofender os burros. Eu queria colocar uma coisa aqui, que é assim, eu acho que o que nós estamos falando aqui é de uma coisa, para mim, pelo menos, é importantíssima, que é a integridade do Estado. Porque você vê, a separação da igreja do Estado é uma questão constitucional, está na nossa Constituição. Isso se escreve. Não, aí é o La Salle. Escreve. Aí é o La Salle, que é uma mera folha de papel. Militares agora deixa eu falar. Calma, Mas é mesmo, se a população... agora deixa eu falar agora. Não, deixa eu ir, você... Eu nem comecei a falar. É assim, o que vocês estão trazendo aqui são concepções diferentes. Do La Salle, que a Constituição é um mero pedaço de papel, que é o jogo de poder, do Schmitt,
Schmitt, que é decisões políticas. Agora, o Brasil decidiu, em 1988, quais são as questões de ordem. Para você ter um Estado, você precisa ter uma estabilidade de pensamento. Então, se você vai admitir todas essas ideias, isso quer dizer que nós vamos fazer um novo Brasil. Um novo Brasil. Vai derrubar a Constituição, vai derrubar o Estado, vai criar outro Estado. Talvez. Mas com Não, certeza. mas o problema, Senão você entra na impressão o problema é que nem essa Peraí, só um pouquinho. Constituição Peraí, calma. funciona. Deixa eu só querido. concluir um raciocínio aqui, por favor. Então, o que nós estamos falando aqui é da própria questão da legalidade. Entende? Da própria questão da legalidade, que é a questão fundamental de qualquer Estado. Estado não é a casa da mãe Joana. Não pode decidir amanhã o que a gente quer e só porque a gente quer vai decidir. Não. Ou a gente segue uma Constituição, entende? Ou então nós somos um país anárquico. Nós vamos virar uma coisa como Venezuela, qualquer coisa Mas assim. você concorda que essa Constituição pode ser mudada? Pode, mas se você diz que ela pode ser, mas você veja, o que nós temos a Constituição antes disso tem muito recurso, tem mutação constitucional, tem emenda constitucional, tem muitos recursos pode ser mudado. no direito constitucional que podem adaptar uma Constituição à realidade. Agora, você mudar uma cláusula pétrea, porque isso é cláusula pétrea, entendeu? Isso foi criado para justamente assim, nós precisamos, um país precisa ter um mínimo de estabilidade de ordem. Se não tiver esse mínimo, então agora nós vamos para esse caos que todo mundo está lamentando. Fala aí. Mas você concordaria que a Constituição de 88 foi a demonstração da vontade majoritária naquele momento? Sim De ou não? jeito nenhum. Ah, não? Não foi? Não. Então quem foi que criou a Constituição? Não foi a Ela foi majoritária. votada e foi aprovada pela maioria. Não, foi a Sim, Constituinte. e eleitos por A nós. Sim. Constituinte era a Câmara, era o Poder Legislativo. Era as pessoas no E não foi momento uma Constituinte concordaram exclusiva. Então, as pessoas do momento concordaram, como no momento seguinte podem concordar em outro Mas país. agora, eu acho que desculpa, uma vez agora é concordado, minha vez. concordou. Agora é minha vez. Uma vez concordar, concordou, mas não é atemporal. Você não chegar e olhar para frente e dizer assim, daqui para frente vocês fizeram assim, azar de vocês. Nada disso. Posso colocar uma coisinha? Só Eu para acho... concluir, Sim, só uma termina, coisa. claro, por favor. Esse raciocínio é o seguinte, é o rabo que balança o cachorro, né? O cachorro que balança o Wag rabo. the dog. Não é a sociedade que faz a Constituição, porque Constituição, constituinte, significa você botar por escrito os princípios da sociedade. Claro, claro. E não é o contrário. Ah, não, então eu pego os princípios da sociedade e pego a sociedade e martelo dentro deles. Não é isso. Mais ou menos. Isso é La Salle. Mas Isso é La Salle. o que se confunde às vezes, me parece a mim, o que é legalidade e o que é justiça. Não se pode. Por exemplo, me desculpem, vai ser terrível o que eu vou falar, mas dentro do que está colocando o Belmiro, você está a favor da legalidade. Eu posso estar contigo a defender essa legalidade e não outra que o povo acha justo e me vota, por exemplo, uma Constituição de um fundamentalismo atroz. Mas o povo votou e foi com isso. É uma barbaridade. Mas se vamos na noção de democracia, companheiro, é isso. Com Perón, Perón outro, mas foi o governo mais democrático que teve em toda a sua história, com um monte de aberrações. Sim, se, mas se também 100 foi... mil pessoas concordam com uma idiotice, não deixa de ser uma idiotice, porque apenas 100 mil pessoas concordam. É uma frase muito bonita, e me desculpem pelo palavrão. Diz, coma merda, milhões de moscas não podem se equivocar. Me parece que a coisa é por aí, lamentavelmente. Mas, Para encerrar rapidinho. Tá. Vamos ver assim, que toda essa discussão nossa já foi tomada exaustivamente dentro do campo teórico, né? Quer dizer, eu não vou aqui repetir tudo aquilo, mas assim, o que nós estamos falando aqui é o La Salle, quer dizer, o poder é que faz o Estado existir. Tem o Schmitt, que diz que é a concordância política, tem o Heller, que diz que é a cultura, e lá vamos nós. E tem o Hans Kelsen, que diz que é a normatividade. Existem todas essas diferentes concepções de Constituição, mas existe um ponto em comum em todas as concepções de Constituição, que existe Constituição. Quer dizer, que a partir de um determinado momento, para o Estado existir, nós já chegamos ao ponto histórico que nós somos Estados constitucionais, né? Nós já ultrapassamos, né, com algumas coisas. Até o Hitler, por exemplo, você sabe que o nazismo, o Gustav Radbruch, o Hans Kelsen, as pessoas que ajudaram a talhar e arquitetar o Estado nazista são pessoas que ajudaram a talhar e arquitetar a nossa Constituição, porque é em cima do positivismo, em cima das ideias dele. Quer dizer, as ideias dele são ótimas, os ideólogos que se apoderaram que fizeram o que Mas de quiseram qual com aquilo. Constituição você está falando? Porque depois Da do nossa. Hitler no Brasil, você teve três. 1946, 1967, Não, de 1969 e 1988. Nós tivemos quatro. Não, falando de 88. E não são parecidas uma com as outras. Não. Totalmente Em 46 era de um jeito,
a de Totalmente 67 era outra. Então, e o Estado é o mesmo. Não era essa. Que história é essa do imobilismo? Ah, não, você fez a Constituição, agora é cláusula pétrea. É cláusula pétrea até a hora que um número suficiente de pessoas disserem que não é cláusula pétrea. É isso que eu estou dizendo. Porque a cláusula pétrea é exatamente isso. Ela não pode ser modificada por menos de 75% das pessoas. Há um poema, acabou o bloco. Tá. há um poema muito bonito de Armando Tejada Gomes que diz: aqui nadie es legal, dijo el general. Não? Aqui ninguém é legal, disse o general. Eu acho que também entra essa Constituição no meio. Cobras e Lagartos faz um rápido intervalo, já voltamos com mais um assunto palpitante. É só um instante. Voltamos ao segundo bloco do programa Cobras e Lagartos, sempre lembrando aos telespectadores, esse é o momento do programa de lembrar isso, que os nossos temas aqui debatidos não são previamente apresentados aos nossos debatedores. Por isso, Belmiro Valverde, nós vamos falar sobre conhecimento humano, sobre ciência. Então, deixa eu ler aqui alguns conceitos científicos. Os egípcios desenvolveram a arte das múmias para os mortos viverem mais. Ateísmo é uma religião anônima praticada escondida. Na época de Nero, os romanos ateus reuniam-se para rezar nas catacumbas cristãs. A capital da Argentina é Buenos Dias. Onde o sol nasce é nascente, onde o sol desce é descente. Bigamia era uma espécie de carroça puxada por dois gladiadores. A história se divide em 4, antiga, média, momentânea e futura, mais estudada nos dias de hoje. Fidel Castro liderou a Revolução Industrial que implantou o comunismo na Rússia no século XVII. Os Estados Unidos têm 100 mil quilômetros de estradas de ferro asfaltadas. E a Terra é um dos planetas mais habitados do mundo. Os outros planetas menos demográficos são Mercúrio, Marte, Vênus e Lua. Os outros 4 eu não sabia, mas como esqueci, está na hora de entregar a prova, a senhora não vai esperar que eu se lembre, né? Mas não baixe a minha nota por causa disso, porque todo mundo esquece a memória em casa um dia, não esquece? Essas são pérolas do último Enem. Belmiro Valverde, a que ponto chegamos? Você está vendo a autópsia da educação brasileira. Né? Exatamente. O cara que faz Enem está com 17 anos, está há meses de entrar numa faculdade. Né? E ele chega a esse ponto com não é nem esse conhecimento mais livresco, né? Que, de almanaque, errado. Índio ilustrado. Aquilo que o cara chama de ortopeia, né? Ortoépia, né? Que é falar bem, escrever bem, nada disso. É que ele diz um monte de asneira desse tipo, quer dizer, como é que você pode imaginar que alguém chega a 17 anos com esse tipo de informação, né? Então eu acho, né, Ney, que isso aí não dá nem para discutir num programa desse tamanho, porque isso é o resultado de vários fenômenos, alguns deles inevitáveis. Você vai pegar, por exemplo, esse nível de ignorância. Vai para os Estados Unidos, faz um exame no segundo ano do segundo grau, que é o high school, e está muito parecido. Vou dizer, um monte de asneiras. E, ao mesmo tempo, você vê, agora, a diferença é que nós somos cada dia mais complacentes com a ignorância. Né? É exatamente aí que eu queria chegar. O que aconteceu na correção da prova do Enem não foi sério porque o cara escrevia trouxe com 2 S. Foi sério porque um professor corretor achava que isso era uma coisa menor e que isso era, o cara que fazia isso podia ser um cara capaz de ter uma brilhante concatenação da língua. Eu acho que você não pode ter uma brilhante concatenação da língua se você nem sabe minimamente escrever a língua em padrões minimamente aceitáveis da língua culta. Né? Então, você vê isso. Hoje em dia, a escola brasileira empurra o aluno para frente. Eu não te reprovo para você não ter a frustração de ser reprovado. Claro. Mas aí, quando você chega no 8º ano, o INEP faz um teste no segundo grau, no segundo ano do segundo grau, e descobre que 74% da população escolar não sabe interpretar um texto. E depois reclama por quê?
Quer dizer, a nossa pedagogia está toda infestada dessa complacência que leva a esse tipo de coisa. Então não é nada de surpreender, não. Você fica chocado com esse tipo de coisa? Que seria engraçado se não fosse trágico, né? Claro, tem coisas aqui divertidíssimas, né? Eu fico profundamente entristecido com isso. Porque, assim, veja, ter educação, né? Quer dizer, ter conhecimento, ser curioso e tomar conhecimento do mundo, admitir a arte como uma coisa e a literatura como coisas essenciais da natureza humana, na verdade, se você for olhar, né, pela história, é até uma raridade isso, porque o Ricardo II não sabia nem ler nem escrever, né? Por muito tempo, durante a história da humanidade, ter uma instrução, ter educação, é uma coisa absolutamente indiferente para as pessoas, né? É só agora, né, devido a uma série de coisas históricas que aconteceram com a gente, que nós começamos a dar valor para isso. E também porque nós estamos numa civilização tecnológica e a arte agora faz parte da nossa vida, quando antes era só um divertissement. Então, eu vejo isso como uma regressão histórica, eu vejo isso como um elástico, né, que soltou, que quebrou, e nós estamos voltando a milhares de anos atrás, numa velocidade da luz. Marito, veio teu irmão? Hã? Veio teu irmão? Você não veio hoje? Eu fico muito Acabou triste, com o polianismo. Porque para mim, como tem Poliana certeza... com sinal trocado. Não, Poliana com H, que não passaria no Enem. O meu pai falava assanhado com C cedilha, que quando ele queria falar de mim, né? Acanhado com C cedilha. Não, que para mim, eu acho que como para todos nós aqui, né? A cultura é o ar que a gente respira, é o que dá sentido para a nossa vida, né? Então, quando você vê isso como... Até estou falando demais, e eu podia até lançar isso como uma pergunta para nós discutirmos aqui. Cultura é valor? Cultura é virtude? Ou cultura é só o creme que você põe em cima do bolo? É dispensável? Maria Antonieta não achava que cultura era importante. Ricardo II também não, né? Não sei quantos faraós achavam que cultura era... Maria Antonieta, segundo os franceses, era la putaine autrichienne. Então, assim, será que cultura, será que nós estamos aqui até falando na contracorrente do desejo mais profundo da humanidade, que nós somos alguns malucos aqui, que estamos querendo dizer que ser culto, que ter... E quando eu digo culto, não digo culto no sentido narcísico, eu digo culto no sentido que eu vejo todos que nós somos aqui. Curioso, né? Querendo conhecer o mundo que a gente habita. Eu acho que cultura é um belo slogan propagandístico em horário eleitoral aqui no Brasil. Porque quando eu olho para as pessoas, e principalmente para os jovens hoje, cultura não é um valor. Eu pergunto, olha, eu sou psicoterapeuta, eu lido com jovens e adolescentes o dia inteiro da minha vida, é com isso que eu mais lido. E eu sempre pergunto, por que você estuda? E todos vêm com a mesma resposta, que me obrigaram. Porque, por mim, eu estava na praia surfando agora. Nenhum deles vê nenhuma razão para estar na escola estudando. Eles provam por A e por B quantas pessoas ignorantes de pai e mãe que ficam milionárias e outros que são estudiosos que estão servindo um cafezinho. Não é? Então, existe quase que... E, aliás, nas escolas existe até uma contracorrente. O cara estudioso é o geek, é o nerd. Ele é mal visto. Um bom aluno tem vergonha de ser bom aluno. O CDF. Porque, o CDF ele vai ser malquisto pelas meninas. Né? Ele é um geek, né? Ninguém vai querer ele. Então, acho que essa pergunta se lança na minha cabeça. Cultura é valor? Agora, pois é. Não, vamos responder a pergunta. Cultura é valor? Bom, e outra coisa, a forma como o Belmiro bem colocou, quer dizer, quando você questiona hoje algumas correntes educacionais brasileiras, até questionam a forma como isso é avaliado. Quer dizer, você acaba sendo extremamente complacente na avaliação daquilo que se convencionou chamar de cultura, de conhecimento, em detrimento quer dizer, o conteúdo, a forma é mais importante que o conteúdo é mais importante do que a forma. Dá para responder essas perguntas? Bom, eu vou tentar, um pouquinho do que você perguntou. Mas eu teremos que ver primeiro a cultura não só como arte, sino como produção social. Né? Ou seja, a cultura é uma produção social. E que é o que estabelece a união, a amarração, o liame dessa cultura é nossa língua. Nossa língua. Onde está nossa língua? Se agora se firmou um tratado de que
acabaram com nossa língua brasileira para fazer todos os portugueses falar a mesma coisa. Destruíram algo fundamental. Ou seja, quiseram fazer do português uma espécie de Esperanto. Pelo menos de Esperanto dos países portugueses, de origem, que foram colonizados pelos portugueses. Ou seja, primeiro é a língua. Que tratamento tem a língua em nosso país? Que importância lhe damos à língua? Acho que foi Rui Barbosa que falava que um país, que um povo, um país que não defendesse sua língua, seria facilmente colonizável. E nós somos isso. Nós vivimos com a cabeça dos modelos que vêm de qualquer lugar. Nós temos um problema de identificação muito grande ultimamente. Me entende? Em que se identifica essa garotada? Lo disse ele, perfeitamente, concordo plenamente. Se João, analfabeto, ganha qualquer grana fazendo qualquer coisinha que às vezes não se sabe muito bem, mas que a grana cai, e outro que estudou, tem mestrado, doutorado e está de barman, ou seja, me desculpe, alguma coisa errada tem aqui. Vale a pena um pensador? É importante para a nossa sociedade termos pensadores hoje? Não é um problema só de forma e de conteúdo. É um problema de base mesmo, porque nós não temos, diríamos... por exemplo, que é o que mais nos interessaria a nós? Para defender o que é nosso, nossa cultura e nossa identidade. Recuperar aqueles artistas, aqueles pensadores, não só artistas, pensadores, educadores que marcaram não só o país como internacionalmente. Por que não recuperamos isso? E discutimos isso? Não, estamos discutindo coisas que vêm de outros lugares. Queremos imitar aos outros, quando na realidade nós não temos aqui paradigmas para seguir. Que paradigmas temos aqui para seguir? Edir Macedo. Porque se você vê, são milhões que vão com esse cara. Então, isso é uma questão muito séria. Para mim, me parece que é muito mais grave isso. Eu não sei. Eu outro dia trouxe, foi com CH, não foi com dois S, foi com CH. Me entende? E menina dentro da universidade, estudante de filosofia. Não sei. Que responda a nós outros. Se tivesse a bola de cristal, te diria. Eu penso na cultura, e aí eu concordo com o Hugo. A cultura é basicamente uma criação social, é um processo social. Claro. E por que a cultura é importante? Porque a cultura é mais uma, segundo o filósofo Renan, ele dizia assim, uma nação é duas coisas, são duas coisas. Ou são, porque agora sou eu que vou falar mal português. Uma nação é composta de duas coisas. Primeiro, um conjunto de experiências compartilhadas no passado. Segundo, o desejo de continuar vivendo juntos no futuro. É isso que é uma nação. Então, eu acho que a cultura é, inclusive, você se apropriar daquilo que foi a experiência histórica, aquilo que passou no passado, de você, como é que aconteceu, por que aconteceu, tudo isso. E quando você perde essa noção, você perde totalmente uma referência da tua própria identidade nacional. Sim, senhor. Segunda coisa, também concordo com o Hugo, o divisor, o mínimo comum, no múltiplo comum nessa história toda, é a língua. Por quê? Porque mesmo a ciência e a arte se desenvolveram na época moderna, quando nós começamos a ter uma produção científica e artística escrita em vernáculo, que é coisa do século XVII. Antes disso, se escrevia em latim. Então, o latim só era acessível para as pessoas que estavam ou no monastério ou então num nível muito superior de cultura. Quando começou a escrever no vernáculo, as pessoas começaram a ter acesso. Mas o vernáculo tinha que ser escrito de uma forma inteligível, não pode ser também o cara escrever uma coisa e escrever outra. Você falou do assanhado. Imagine se eu escrevesse você assanhado, com C cedilha, e depois você descobrisse que eu queria dizer que você era acanhado. Mas isso que o meu pai queria falar. Que dizer que eu era exibido. Velha piada do americano que é demitido do jornal porque o jornal era governista e ele escreveu: o governador, a manchete, né, é adepto da ladroeira. E daí o cara falou: putz, é possível isso? Era o governador é adepto da padroeira. Né? Certo? Entendeu? Quer dizer, a língua então a gente tem que preservar.
um mínimo de base linguística, um mínimo de base daquilo que, lamentavelmente, se chama de culto, código culto. Como se ser código culto fosse assim um anátema, né? Então agora nós temos a cultura popular, a cultura culta. Então se o cara quiser misturar as duas coisas, vai ouvir Vilas Lobos, que escreveu a Baquiana número 5, que escreveu o Tezinho Caipira, que nada mais são tirados do que da tradição popular. Vai ver o Tchaikovsky, que em 1818, 1812, é tirado da história da invasão da Rússia pelo Napoleão. Quer dizer, vai ver lá o Borodin, etc., porque nas estepes da Ásia Central é tirado da experiência da época. Quer dizer, é isso aí, é mistura do popular com o culto. E aí tem um grande sertão veredas. E eu tenho até concordo com tudo que vocês estão falando, até meu pai falava isso, que eu sempre fui muito exibido, né? O pai era muito sutil. E ele falava isso para tirar sarro da minha cara, porque uma vez eu falei, pai, eu sou tão acanhado, ele falou, com C cedilha, né? E ele acertou em cima. Eu acrescento, assim, o que vocês estão falando, num ponto que eu acho que é interessante, que é um ponto neurobiológico, né? Muitos neurocientistas hoje estão adeptos à ideia de que o cérebro humano, na verdade, individualizado dentro de um crânio, é apenas um fragmento de uma coisa maior, né? E essa coisa maior se chama cultura. E essa coisa maior se chama cultura. Então, a cultura vista não só como um fenômeno social, que é, né? Nem como um fenômeno apenas político, que é, né? Mas dentro dessa dimensão biológica. Eu fico muito mais inteligente na medida de que eu renuncio o meu narcisismo e me alio, me associo às inteligências alheias. Tanto é que você vê que toda vez que o Ney fala assim, olha, vai faltar o Belmiro e o Hugo, você quer fazer comigo sozinho? Eu falo, não, porque o programa perde o brilho só comigo, fica chato, né? Porque... Nós fizemos um outro dia horrível. É um diplomático. Né? Não, é verdade. Mas é verdade. Isso é verdade, é verdade. Ora, se a cultura idiota. Ora, se a cultura serviu para mim para uma coisa, foi uma coisa muito engraçada. No começo, eu me orgulhava, eu estudava muito porque eu queria me orgulhar de tudo que eu sabia. E agora eu estudo muito porque isso prova o tanto que eu sou idiota, que eu não entendo nada, e isso limpa a minha cabeça para aprender alguma coisa. O que eu sei é que nada sei. Exatamente, isso é de uma sabedoria imensa. Né? Então, tem até uma coisa interessante a mais acrescentar isso, que é a teoria quântica da inteligência, né? Ou seja, que a gente já sabe que existem neurônios em espelho, quer dizer, neurônios de um lado do cérebro e do outro lado do cérebro, que trocam informação isentas de qualquer tipo de solução de continuidade física. Não tem axônios, não tem neurônios, não tem nada que conecte eles, vasos sanguíneos, nada. Né? Eles são conectados por um fenômeno que agora está sendo descoberto na física quântica, que duas partículas trocam de energia irrespectivo da distância. Na verdade, isso Imagine isso no Enem, hein? Imagina isso colocado... Eles estão usando isso agora para fazer uma máquina do tempo. Entende? Um homem vai viajar no tempo, né? Com essa teoria. Ou pelo menos a gente vai poder... Nós viajamos sempre no tempo. Ou pelo menos assim, já mandou botar um portal lá em Alfa do Centauro, algum planeta em volta de Alfa do Centauro, e você simplesmente se desejar até lá. Isso não vai ser uma coisa tão extraordinária daqui a uns anos. Não é? Então, quer dizer que a teoria quântica da inteligência significa que, enquanto nós estamos conversando aqui, nenhum dos outros cérebros está em ponto morto. Todos estão funcionando ativamente. E esse funcionamento ativo, a passagem é tanto subliminar entre nós, né? Porque se eu falo determinada coisa dos gays, eu já sendo todo mundo, os caras todo mundo fica com raiva de mim, né? E começa aquelas histórias todas. E existem coisas que nós vamos levar para casa e nós vamos brigar no almoço com a esposa e com as crianças, não vai nem ser no ar. Rapidamente, então, para continuar essa reação em cadeia a que o Mário se referiu, quer dizer, como transformar isso em política cultural, em política educacional no país? Isso é possível? Política quântica? Perdão. Eu queria colocar antes, quando eu falei que então, fica um monólogo idiota, não é porque você não tem participação e enriquece bastante quando está entre dois. Mas, digo, idiota porque não existe esta possibilidade da discussão. Olhe, eu acho que tem que haver uma transformação radical no sentido de cultural, em quanto à leitura, em quanto a levar as pessoas a pensarem novamente. Porque a mim me dá a impressão que está existindo uma escassez de pensamento. Bom, já Heidegger tinha visto isso no 49. Ele falava que a falta de pensamento se tem tornado um hóspede inquietante que se insinua por toda parte no homem de hoje.
Eu no livro coloco que já não é mais um hóspede inquietante, é um hóspede familiar, que está por todas partes no homem de hoje. É um parente que não vai embora, né? Exatamente, é isso aí. E eu acho que isso é uma coisa que me parece fundamental, isso. E não vejo de maneira nenhuma que os sistemas educacionais apontem para isso. Isso é de uma ruptura. A única coisa que a mim me pareceu em algum momento, e me parece que a experiência do litoral, da Universidade do Litoral, que é o sector litoral da Universidade Federal do Paraná, essa tentativa diferente de que não existe uma pedagogia tradicional e sim um acompanhamento ou desenvolvimento do aluno quando entra na universidade. Quase que com um orientador acompanhando um processo que ele também possa colocar seu desejo e sentir a responsabilidade que isso parece. Eu não sei se isso pode chegar muito longe, me parece que é muito avançado para nós, mas eu torço para que isso aconteça. Não sei se ficou claro o que estava querendo dizer. Existe Só para, esperança? bem rapidinho, eu acho que o sistema educacional, do jeito que ele está construído, ele só tem uma obrigação fundamental. Se ele não conseguir fazer nada mais, ele tem que dar para as pessoas os instrumentos da cognição, os instrumentos da interpretação. Porque daí você constrói a tua realidade, você vai atrás da tua cultura. Exatamente O meu neto é mais culto do que eu sou em muitos aspectos. Ele sabe muito mais coisas do que eu sei em áreas que eu não tenho nenhuma familiaridade. Igual que Em outras eu sei mais do que ele sabe. Agora, se a escola não der para o cara a capacidade de falar decentemente, ler decentemente, fazer uma conta decentemente, interpretar uma situação complexa de uma forma razoável, ela não deu nada. E daí essa pessoa vai ser cega o resto da vida. Agora, eu tenho uma pergunta a fazer. Vamos terminar com uma pergunta. Bem rápido. Quanto mais imbecil eu me percebo, mais eu gosto de mim. Né? Isso é uma coisa boa que aconteceu na minha vida e eu até desejo isso ardentemente para todos. Né? Que quanto mais ignorante você se percebe, mais simpático você fica. Ignorante é uma coisa, imbecil é outra. Pois é. Desculpa. Agora, eu ignorante esse cara sim, aqui, imbecil não. esse cara que escreveu essa carta... É um imbecil entrando Agora, esse cara que escreveu essa carta, ele não é um imbecil. Porque você viu que ele foi rabelesiano aí, né? Porque ele sabe tudo que está escrito aí. Eu acho que isso aí é uma contestação, uma gozação, né? É um arroto na cara. Mas é uma sinopse. Não, são várias, Eu sei, são várias. mas eu acredito que esses jovens que fazem isso mesmo, quem botou receita de miojo e receita de bolo e hino do Corinthians no Enem, eles nem são tão ignorantes assim, nem são tão preparados assim, eles são irreverentes, eles não respeitam mais esse valor. E pronto, voltou a apoiar. Tá na hora de acabar o Cobras e Lagartos de hoje, fica por aqui. Muito Eu fui obrigado pela suficientemente sua- ignorante? Posso gostar de mim? Pode, claro, não, isso pode continuar. Todos nós gostamos de nós, mesmo nós sabendo das nossas limitações e das Quanto nossas mais burro, ignorâncias, melhor. né? Ou como dice Jerry Lewis, no professor Aloprado, se a gente não gosta a si mesmo, quanto tempo temos que conviver? Pois é. Cobras e Lagartos de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Se você quer acompanhar os nossos programas antigos, é só você acessar o site da Universidade Federal do Paraná na internet, www.fpr.br. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.